Um ano desde a primeira morte registrada de Covid em Wuhan, na China, em 2020. De lá para cá, o mundo viveu um dos anos mais insólitos das últimas décadas. Não só a pandemia que mudou os hábitos e transformou a relação entre as pessoas, trouxe muita dor a famílias que perderam pessoas queridas, mas também a ciência que se desdobrou para encontrar uma vacina, chegando com sucesso no final do ano, com vacinas prontas e já em processo de aplicação. Mas além disso, também mudou a economia, mudou política, se tornou símbolo de polarização política de um lado e de outro em vários países do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram provavelmente o país que mais foi impactado pelo Covid em todo o mundo. Primeiramente pelo número de mortes. Mais americanos morreram por conta do Covid do que lutando pelo país na Segunda Guerra Mundial. E ao contrário daqueles que merecidamente receberam honras militares e sociais quando retornaram seus corpos da Europa, muitos dos mortos por Covid nos Estados Unidos não tiveram reconhecimento merecido do governo. O governo americano aprovou um pacote, na verdade, vários pacotes econômicos pesados ao longo do ano, totalizando um valor de quase 3 trilhões de dólares, e além disso, várias formas de tentar manter o equilíbrio econômico, gerando inclusive disputas políticas sobre o que pode e o que não pode ficar aberto. De uma forma similar ao Brasil, os Estados Unidos também viram um embate muito grande entre governadores e o governo federal de Trump. Muitos desses embates se deram em relação a recursos em momentos graves de emergência onde os estados precisavam de todo tipo de apoio possível. Todos nós nos lembramos da questão das máscaras e outros equipamentos básicos, mas também dos respiradores que muitos estados não tinham à disposição e que pediam para o governo federal ajudar da melhor forma possível. O Covid nos Estados Unidos se tornou um símbolo de polarização política. O próprio ato de usar uma máscara passou a ser erroneamente interpretado sobre suas preferências políticas. Em alguns estados americanos, usar máscara representava apoio aos democratas, não usar representava apoio aos republicanos, e isso fez com que a tragédia do Covid, mesmo com as vacinas disponíveis, ainda esteja causando muitas mortes. Aliás, não é que ainda esteja causando muitas mortes, chegou no pico das mortes nos Estados Unidos, superando 3 mil mortes vários dias seguidos nas últimas semanas. A pandemia também inflamou os ânimos políticos das pessoas. E isso, consequentemente, acabou prejudicando muito as formas de prevenção da doença, levando a que milhares de pessoas se contaminassem em números enormes todos os dias. Não só isso, mas quando a pandemia passou a impactar não só as famílias que sofriam com as mortes, mas a economia, o tom político mudou. E o tom político numa campanha eleitoral pesada como a americana entre Trump e Biden circulou em cima de vários temas, mas naturalmente com foco no Covid. E foi aí que afetou muito o presidente Trump para perder a reeleição. O fato dele negar diversas vezes o peso e a importância do Covid acabou pagando um preço muito alto. E mesmo com narrativas de irregularidade, fraude, etc., que acabou não colando com as instituições americanas e nem com aliados dentro do Partido Republicano, o Covid foi uma herança que ficou. E uma herança que ficou não do vírus, mas da forma como as pessoas tratam algo tão sério. Um pouquinho mais de cuidado em relação ao Covid poderia ter mudado tudo. Poderia ter diminuído consideravelmente o número de mortes, poderia ter mantido certas pessoas ainda com suas famílias, com pessoas queridas, poderia ter gerado menos gastos para a economia, mais tempo para a ciência, mas isso não ocorreu. Então, os Estados Unidos viveu um ano muito complexo, muito difícil, e a expectativa é que 2021 seja um ano melhor.
Os números de mortos vão continuar subindo até que todos estejam vacinados. Mas isso também é uma questão complicada, já que muitos se colocam contra a vacina. Vamos ver como as coisas vão avançando e nos vemos na semana que vem.